A luta entre Saitama versus Tatsumaki chegou ao fim e no meio de tanta porrada e calcinha à mostra, será que esse foi um bom final? Vamos falar sobre como terminou essa batalha e eu digo pra vocês que por mais que 95-90% dessa batalha tenha sido puro entretenimento, esse desfecho dessa batalha, esse último capítulo, ele trouxe uma reflexão muito interessante sobre a Tatsumaki, que eu acho que pouca gente percebeu, mas que vale a pena vocês terem uma noção do que aconteceu, galera. Antes disso, lembrando que a gente tá na campanha e na reta final e na contagem regressiva para a marca de 700 mil inscritos aqui no canal, faltando nesse momento menos de 10 mil inscritos e eu queria contar muito com a sua inscrição, principalmente você que já conhece o canal e de repente ali acabou se esquecendo por algum motivo de se inscrever. Aproveita para conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para não perder todos os vídeos que saem aqui no canal, principalmente as atualizações do mangá de One Punch, beleza? Vamos embora então falar sobre o capítulo 182 do mangá. Começando com a capa do capítulo, onde a gente vê o Saitama e a Tatsumaki ali posando, né? A Tatsumaki sempre bonitona, como sempre. E um detalhe aqui, né? Uma curiosidade pra vocês. Caso alguém tenha se perguntado o que exatamente tá escrito na camiseta do Saitama, pra quem tem curiosidade, tá escrito nada mais do que sopa de macarrão. Mas esse é um detalhe irrelevante quando você presta atenção nesse outro detalhe, que é no fato da gente conseguir ver ali, através do jogo de sombra e luz que o Murata ele fez na parte de baixo do vestido da Tatsumaki, onde a gente consegue ver a dobrinha da bunda dela. Esse é um detalhe que eu não reparei, tá? Eu não reparei, a internet reparou e foi o roteirista. Foi o roteirista que reparou, eu só tô lendo aqui. Mas adentrando no capítulo, a gente começa com o Saitama sendo arremessado até o hospital, onde estava sendo internado o, basicamente, Saitama série B da história aqui, né? Que é a exata mesma aparência do Saitama, só que de capuz, óculos e headset, que a gente viu capítulos atrás sendo atropelado ali no meio da confusão do Saitama com a Fubuki, etc, e acabou tendo sido internado, e pelo visto, né, a grande vontade dele se vingar do Saitama vai ter que esperar um pouco mais, afinal o que ele tá vendo na frente dele é algo que tá muito longe das suas capacidades. Seguindo, a gente vê como o narrador ele nota uma semelhança muito específica entre a Tatsumaki e o Saitama. Ele diz que até aquele momento, sem ter nenhum oponente fora das condições de vida ou morte que pudesse a encarar, para a Tatsumaki, aquela luta contra o Saitama foi até que divertida. Ou seja, a gente vê o Saitama com todo esse conflito que a gente vê desde o começo da história, onde ele nunca consegue ter uma real sensação de desafio, e por conta disso ele nunca consegue sentir um grau de empolgação, uma felicidade, uma adrenalina. E a gente descobre nesse capítulo que a Tatsumaki, como também é uma pessoa extremamente poderosa, ela também sente uma fração do que é essa sensação, né? A Tatsumaki, ela também, pelo visto, sente essa falta de empolgação, né? Essa ausência de desafio contra ela, só que contra o Saitama ela tá sim sendo desafiada. E é nesse momento que a gente entra no clímax da batalha com uma página dupla insana da Terra, da Tatsumaki ali levantando a Terra e formando uma onda por todos os lados ali, prestes a devorar, dá um caldo no Saitama, e a página seguinte do Saitama sendo completamente soterrado ali, né? O Murata ele brilhando mais uma vez. Todo capítulo ele tem que desenhar uma ou duas páginas ali extremamente bem desenhadas e bem detalhadas, né? Só que a solução do Saitama foi só conseguir dar um socão pra cima e reverter tudo aquilo, né? Ele ia espalhar todo aquele volume de terra que estava sendo jogado em cima dele. A Tatsumaki então segue tentando prender o Saitama com a sua telecinese e coloca uma força tão grande que levaria o Saitama direto para o espaço. Só que ela sente um peso tão absurdo que a única coisa que a Tatsumaki consegue fazer é minimamente tirar o Saitama do chão, tirar ele do contato com o chão. O que é estranho, já que isso, né, seria o suficiente para ele ser arremessado para o espaço se ela quisesse. Se ela conseguiu tirar ele ali do contato com o chão, bastaria continuar levantando ele sem problema. Como é que o Saitama ele vai estar fazendo força parado? Sabe? É um negócio bizarro, né? Se ela tentasse jogar ele para o espaço e ele tentasse fazer um soco contrário, que faria com que ele fosse arremessado de volta para o chão, é algo que faria mais sentido, né? Mas tudo bem, o Saitama parado estava conseguindo ali criar uma força tão gigantesca que ela não conseguiu mais mover ele do chão, né? De perto do chão, pelo menos. E aqui que a gente entra na parte mais interessante do capítulo, que é quando o Saitama ele diz como a Tatsumaki vê as relações humanas de forma muito superficial. A gente vê a Tatsumaki relembrando de quando foi salva pelo Blast quando ela era criança, né? Com ele colocando a mão na cabeça dela e dizendo: quando chegar a hora
não espere que alguém venha te salvar, proteja você, a sua família. E a gente vê uma cena da Tatsumaki indo de encontro a Fubuki que, pelo menos na versão da webcomic, ela não era feita de experimentos junto da Tatsumaki. Ou seja, a Fubuki, ela teoricamente estaria em casa nesse momento e a Tatsumaki teria ido de encontro até ela, porque, pra quem não lembra, a Fubuki, ela não tinha despertado seus poderes ainda. A gente vê, inclusive, isso acontecendo exatamente nesse capítulo. Então, eu senti que faltou esse detalhe da gente saber onde é que exatamente a Fubuki estava nessa hora, se ela estava sendo cuidada por alguém, enfim, ela parecia estar numa casa normal. De qualquer forma, apesar da Tatsumaki ter aparecido e dito pra Fubuki que agora eu estou de volta e agora somos só nós duas e tal, ao invés da Fubuki ela se sentir feliz de estar se reencontrando com a sua irmã mais velha de novo, o que acontece em seguida é que o grupo Tsukuyomi, que era justamente o grupo que estava realizando os experimentos na Tatsumaki, vai atrás da Tatsumaki e a Tatsumaki precisa ali espremer todos eles e fazendo uma chuva de sangue que acabou assustando completamente a Fubuki e fazendo naquele momento que ela acabasse despertando os seus poderes e afastasse a Tatsumaki de perto dela ali com medo da sua irmã mais velha. E agora a gente sabe como exatamente a Fubuki ela despertou os seus poderes e como isso fez com que a Tatsumaki ela se sentisse culpada por ter arrastado a sua irmã para dentro daquele mundo, ou seja, ter feito com que ela despertasse os seus poderes e acabasse, indiretamente sendo envolvida em todo esse mundo de seres sobrenaturais. E a Tatsumaki volta a se imaginar como criança seguindo o Blast ali, tentando correr atrás dele, e o narrador dizendo que o único adulto que salvou a Tatsumaki foi o Blast, e que por isso que ela tem uma expectativa muito grande sobre ele, ou seja, ela tem uma admiração muito grande por ele. E a Tatsumaki acredita que com certeza o Blast vai respeitar ela depois que ela ficasse mais forte e que ele vai ensinar a ela um jeito melhor de levar a vida. A Tatsumaki diz que não quer que as pessoas tenham medo dela, mas que se as pessoas não tiverem, tudo vai voltar a ser como antes, como quando ela era uma cobaia de experimentos. E quando o Blast ele se vira para ela na imaginação dela, pelo menos, a cena corta para a realidade com a cara de ovo do Saitama quebrando completamente o clima, E eu decidi primeiro fazer esse resumo dessa parte do capítulo porque é aqui que é aqui que a gente começa a refletir sobre tudo que está sendo falado exatamente pra gente aqui, A gente viu como o Saitama ele fala pra Tatsumaki como ela enxerga as relações humanas de forma extremamente superficial, como ela precisa sempre impor a sua força sobre os outros para ser respeitada, e essa é basicamente a única forma que ela consegue lidar com outras pessoas. Só que nessa luta, o que ela viu foi alguém ainda mais poderoso do que ela, que também poderia impor a sua força em cima da Tatsumaki, impor a sua força sobre várias outras pessoas, só que ele não faz isso. O que o Saitama ele faz ao invés de impor a sua força é elogiar a Tatsumaki dizendo que ela deve treinar pra caramba e que a telecinese dela é simplesmente impressionante. Depois ele diz que tá tudo bem ela viver como quiser, contanto que ela não quebre as coisas dos outros, e coloca a mão na cabeça dela nesse momento dizendo que se ela cumprisse com isso, seria uma ótima heroína. Exatamente o que o Blast fez no passado, quando a Tatsumaki era uma criança. Ou seja, a piada do Saitama substituindo ali o Blast na frente da Tatsumaki, quando ela tava imaginando o Blast e aparece o Saitama, porra, o Saitama sai daqui, E aqui, o Saitama ele fazendo exatamente a mesma coisa que o Blast ele fez com ela no passado, colocando a mão na cabeça dela e instruindo ela, de alguma forma servindo de um exemplo. A Tatsumaki ela viu que apesar de você ser a mais forte, você não precisa impor a sua força, você pode se relacionar de alguma outra forma com as outras pessoas. E da perspectiva da Tatsumaki é completamente compreensível que ela tenha crescido acreditando nisso, porque, como a gente viu, ela era feita de cobaia quando ela era criança. Então ela foi obrigada a impor a sua força, a se impor, se ela quisesse continuar viva e se ela quisesse continuar tendo a sua liberdade e garantindo a liberdade da sua irmã mais nova, somado também à mensagem que o Blast passou para ela, dizendo que ela não poderia esperar por ninguém, que apesar de na prática o Blast ele ter aparecido para salvar ela, que ela não poderia esperar por ninguém, que ela precisaria se garantir com a sua própria força. Então tudo isso moldou a Tatsumaki e formou a personagem que a gente conhece hoje. Só que nesse capítulo a gente vê isso sendo quebrado, o Saitama ele dando um exemplo
para Tatsumaki que fez com que ela de fato mudasse. A gente vê em seguida no capítulo quando a Fubuki aparece, né, depois de ter despedido o grupo dela, afirmando que vai passar a lutar sozinha, assim como a irmã dela queria. O grupo dela também aparece, né, e eles prometem que vão ficar mais fortes para poderem continuar servindo a ela, e a Tatsumaki se prepara para varrer todo mundo, né, mas a Fubuki se joga na frente e empurra o seu próprio grupo para que eles não fossem, né, obliterados pela sua irmã. Uma estratégia interessante, né? Ao invés de você ter a sua irmã obliterando todo o seu grupo, se jogou na frente, deu aquele empurrãozinho ali, tipo, não, já garanti, já segurei eles aqui, tudo bem, não precisa eliminar eles. Só que o Saitama sugere para a Tatsumaki que ela apenas deixe as coisas com eles, que mesmo que eles não possam fazer nada agora, assim como o próprio Saitama também não conseguia fazer nada no passado, eles também poderiam ficar mais fortes, né? Provavelmente não vão ficar tão fortes quanto o Saitama, né? Mas nesse momento a Tatsumaki ela acata a ideia, acata o pedido e a sugestão do Saitama, mas ainda ameaça o grupo da Fubuki, né? Dizendo que se acontecer alguma coisa com a sua irmã, ela nunca vai perdoar eles, né? Mas nesse momento a Tatsumaki ela ouviu o Saitama. Ela enxergou o Saitama como um exemplo, como alguém que vale a pena dar a devida atenção e não simplesmente impor a força dela. Mas a Tatsumaki ainda manda um recado pro Saitama, né, dizendo que o teste dele ainda não terminou e que quando ela estiver afim vai dar outro teste surpresa, né? E o Saitama responde, tá, foda-se. Foi muito boa essa parte, eu duvido que o Saitama falou algum palavrão na fala original dele, mas se eu fosse o Saitama eu ia falar pra ele, beleza então, tá. Mas na próxima, venha sem calcinha, tá entendendo? Enfim, galera, apesar da batalha do Saitama contra a Tatsumaki ter sido 95% entretenimento, a gente teve, pelo menos nesse desfecho, uma pegada muito mais interessante do que a gente poderia esperar. E claro que apesar da gente ter tido várias páginas impressionantes visualmente, a gente não sentiu exatamente um grande impacto da batalha, uma intensidade na batalha entre eles, né? Principalmente mesmo que fosse só partindo da perspectiva da Tatsumaki, dela se esforçando de verdade, acabou ficando mais no entretenimento mesmo, né? Da gente ver o Saitama agarrando a Tatsumaki, da Tatsumaki ali aparecendo a calcinha dela e etc. Mas pelo menos a gente teve algo muito interessante nesse final, que eu acredito sim que tenha valido a pena. Beleza, galera? Se você ficou até o final, tenho certeza que você curtiu o vídeo, então lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima e você pode conferir os últimos vídeos aqui do canal que vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!